Agora, como é que composta a equipe de trabalho no SAMU? No SAMU, o SAMU é um projeto do governo federal e ele é financiado tripartite, né? Entra o município, o estado e o governo federal. E dentro desse projeto, a gente tem vários tipos de transporte. Né? Porque a gente está falando, o SAMU é Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Né? Então, é um móvel. A gente faz o atendimento pré-hospitalar. Então, a gente tem ambulâncias, tem 2 tipos de ambulância. Nós temos ainda a VIR, que é um veículo de intervenção rápida, e temos a motolância. Aqui em Foz do Iguaçu, nós não temos a motolancha, né? Porque mas em cidades ribeirinhas, como tem no norte do Brasil, né, no Amazonas, aí eles têm a motolancha, né? Que é a ambulância. A ambulância vai servir toda aquela... Aqui a gente não tem, mas a gente tem todo esse veículo. Né? Mais a central de regulação. Então a gente tem um equipamento complexo. Esse equipamento ele se estende para todas as cidades. Né? Hoje a gente está ao todo com 17 viaturas, contando com todas as cidades. Né? 8 só aqui em Foz do Iguaçu, 8 ambulâncias só em Foz do Iguaçu, e prestando atendimento pré-hospitalar de urgência. Né? E quem é que pode acionar o SAMU? Qualquer pessoa, né? Diferentemente de nacionalidade, né? Nós temos o chamado 192, a gente não tem como em alguns países da Europa, que são exemplos, que é um chamado único, né? Que desse chamado é uma central única que distribui para todas as forças. A gente não tem. Aqui a gente tem, a Polícia Federal tem um número, o SAMU tem um número, o Bombeiro tem um número, né? A Guarda Municipal tem um número. Então, o nosso número é 192. Com o 192, ele cai numa central aqui, de toda a região, e essa central de regulação trabalha uma equipe com 6 pessoas. 2 médicos e 1 radiooperador e 3 atendentes, que são os TARMs, eles atendem um telefone. E dessas, você perguntou, né, sobre o que formata a equipe, né? Nós temos ambulâncias avançadas, básicas, a VIR, que é uma avançada que não carrega ninguém, mas faz atendimento em todas as ambulâncias, e a moto. A VIR, Júlio, é um projeto interessante. Foi um projeto proposto há alguns anos atrás, que a gente utiliza um veículo de intervenção rápido, que é um método de atendimento a pré-hospitalar, onde você não carrega o paciente, mas você presta apoio com uma picape para qualquer ambulância. Agora, e o paciente é removido na ambulância. Jaime, mas para o cara ser motorista de um SAMU, quais são os pré-requisitos de um indivíduo desse? Eu quero ser motorista do SAMU, o que eu tenho que fazer? Eu falo que hoje não é muito difícil, mas também não é uma coisa muito fácil também, porque exige também toda a capacidade de calma, de destreza, de determinação, porque não é um serviço fácil. É um serviço que exige... Ele exige uma especialização. Mas é mais ou menos assim, ele sendo motorista, né, ele pode ser motorista categoria C, ele vai fazer um curso que o Senat presta, né, o Senat dá esse curso, que é um curso de, eu não sei quantas horas, mas 120 horas. 120 horas. Esse curso ele vai estar habilitado como motorista de veículo de urgência, né, que a gente chama CVU. Esse é o nome do condutor de ambulância, é condutor de veículo de urgência, o CVU. Então ele vai ter esse curso, mais o treinamento que o SAMU também oferece, que é um treinamento de socorrista, que ali ele faz um treinamento de condução, aí de motorista, de socorrista, e aí ele vai trabalhar com a equipe. Como a gente tem 2 ambulâncias, né, 2 tipos de ambulância, e essas ambulâncias elas são tripuladas ou com médico, né, que é avançada, que tem médico, enfermeiro e um condutor, ou a básica, que é um técnico de enfermagem e um condutor. Legal mesmo. Isso é muito importante. Quais são as principais atividades e habilidades de um enfermeiro no suporte avançado de vida no SAMU? A gente trabalha muito, Júlio, o trabalho de equipe. A gente sempre fala
Eu sou um cara muito suspeito quando você fala assim de treinamento, de equipe, porque eu sou um cara que é apaixonado por esse meio de atendimento hospitalar, porque eu acho que é um meio que você mais precisa de integração entre as equipes. Quando você vê uma equipe trabalhando, você pode ter problema, você pode ter disparidade de pensamento, tudo, mas ali acaba, juro. Ali a equipe entra para trabalhar, é o trabalho, o objetivo é o maior, a vida da pessoa. Né? Porque a gente fala, tem uma coisa bem interessante que a gente fala, né? Que quando a vida da pessoa é o teu objetivo de trabalho, aquilo é uma obrigação, se torna uma obrigação. Então, o que eu acho mais interessante desse processo é a integração das equipes. Né? Precisa estar muito bem integrada. Então, a gente vê como que o enfermeiro trabalha. O enfermeiro, no meu conceito, não desvalorizando nenhum componente da equipe, mas o enfermeiro, ele é um cara que ele junta todas as equipes, sabe? Ele que faz o canal entre o médico, o condutor, as equipes do suporte básico, as motolanças. Então, o enfermeiro do plantão, ele não é só o enfermeiro do plantão, ele é o enfermeiro daquela ambulância que ele sai e ele é o chefe de equipe, sabe? Então, quando a gente fala do trabalho do enfermeiro ali, a gente fala de um trabalho que eu brinco, até falo assim, como que é o trabalho de trabalhar na ambulância? Eu falo assim, olha, você vai fazer... Se eu ficar em pé aqui, eu saio da câmera? Não. Mas se você dentro do hospital, dificilmente você só faz esse trabalho, que é ficar em pé, ou esse aqui. Você vai trabalhar ou sentado, ou em pé. Concorda? Tem outra posição? Como que é o trabalho do SAMU? De joelho no chão. De joelho no chão. Essa é a posição que a gente trabalha. Então, não tem faculdade nenhuma que explica sobre isso, que fala sobre isso. Como que você vai pegar um acesso no chão? Como que o médico entuba o paciente no chão? Aonde eu vou botar a ampola que eu vou quebrar? Não tem um balcão. Não tem um balcão. Não tem uma maca, colocar. né? Não tem uma... Não, então aí você recebe um treinamento dentro de uma faculdade, onde você quebra a ampola com a técnica e tal, você faz a desinfecção, você quebra a ampola, você põe em cima, você abre todas as ampolas, você pega uma ampola, você aspira. Ali você tem que aprender a quebrar 4 ampolas de uma vez só. Não deixar no chão, porque se deixar no chão, tu perde ela. E contamina, né? Claro. E você tem que aspirar tudo na técnica sem contaminar nada. Na grama. Atendendo um cara que está em parada cardiorrespiratória. Sabendo que fala assim, ó, quando você vai pegar um acesso, ou quando o médico vai entubar, você pensa assim, o cara precisa desse acesso. Eu só posso tentar uma vez. Uma vez. A segunda já está passando do limite. Então, às vezes você tenta uma, não consegue duas, você pensa na pressão psicológica que a equipe, que o paciente está precisando daquele acesso venoso, né? Então, isso é o trabalho do enfermeiro. Todos esses vieses que eu te passei, existem muitos outros. Muitos outros, né? Porque a gente brinca, tem dos vieses mais engraçados que tem. Por exemplo, a gente aprende a chegar numa casa, a primeira coisa que tu vê, tem cachorro, solta ou prende ele. Se a pessoa falar para você assim, não, o cachorro não morde, eu falei assim, ele já foi atendido pelo SAMU? Aqui, o SAMU já veio aqui na casa, com um giroflex, com toda a equipe, não veio. Então ele estranha. Então, assim, a gente não brinca com o cachorro, porque uma mordida de um cachorro é um acidente de trabalho. Então, a gente tem que prever todo o ambiente que a gente vai, a gente tem que estar muito seguro do que a gente está fazendo, porque a nossa vida é a vida mais importante ali. Então, Jaime, eu acho que é legal isso que você falou, porque para aquele cidadão lá que está nos ouvindo, viu? Quando o SAMU chegar na tua casa, se você tiver cachorro, ou solta ele ou prende o cachorro, porque você não pode causar um acidente de trabalho.